E aí pessoal, tô aqui no Shopping Cidade em Belo Horizonte com a digníssima aqui, a minha mãe. E como que o shopping ganha dinheiro? Eu fui no banheiro aqui, velho, os caras me cobraram R$2. Fui na praça de alimentação, comprei esse negócio aqui, muito bom, R$18. E vou pagar estacionamento. E aí, quando a gente vai andando, olha só, até nos corredores tem lojinha, tá vendo? Aí, como que um shopping ganha dinheiro? O pessoal aluga todo espaço útil para lojas. Aí, eles ganham uma porcentagem no que vende, ganha no estacionamento, ganha no banheiro. Mas aí é um excelente investimento. Só que aí tem um problema. O que aconteceria se isso aqui virasse uma Venezuela, uma Argentina? Eu acredito que os shoppings não resistiriam. Por isso que eu vou compartilhar essa teoria com vocês. Que eu vou vender todos os fundos imobiliários e vou adquirir ações no exterior com o dinheiro deles. Existe uma grande diferença dos fundos imobiliários no Brasil. Porque aqui os fundos imobiliários têm poucas, no máximo algumas dezenas de imóveis. Quando a gente compra os fundos imobiliários na Bolsa Americana, tem fundo que tem mais de 10 mil imóveis. Então existe uma diferença abismal. Eu vejo, no meu ponto de vista, se acontecer uma crise ferrenha no Brasil, os shoppings não prevalecerão. Os fundos imobiliários, os fundos de CRI também não resistirão, porque eles não têm garantia total, plena daquilo que eles emprestam. Então existe o risco de perda definitiva do patrimônio com os fundos de CRI. Aí eu vou pro hotel agora com a minha mãe e aí eu sigo explicando por que eu vou vender os fundos imobiliários. Pessoal, eu vou ter que falar baixinho aqui porque eu tô no hotel e eu quero explicar para vocês o porquê que a gente está deixando os fundos imobiliários. O primeiro ponto que a gente observa é que os fundos imobiliários pagam dividendos mensalmente e as ações pagam normalmente trimestralmente. Só que quando você compara os dividendos tanto dos fundos imobiliários quanto das ações, vocês observam que eles pagam a mesma coisa, praticamente os mesmos valores. Vocês sabem que a nossa carteira é dividida praticamente 50% em ações e 46% em fundos imobiliários, ou seja, quase meio a meio. E aí tem uma diferença abismal. O fundo imobiliário ele não aumenta o dividendo no passado do tempo. Vou pegar aqui, por exemplo, o BISC 11. Vamos pegar os últimos anos dele aqui. Vou pegar os últimos 5 anos, vamos ver se tem aqui. Olha só, ele tem os últimos 5 anos. Vocês observem que não há ganho de capital. Estava em quando há 5 anos atrás estava em R$ 102. Hoje, 5 anos depois, está a R$ 119. Praticamente, considerando a oscilação, não houve ganho de capital. Agora, vamos olhar os dividendos aqui nos últimos 5 anos. Ele pagava 60 centavos, 60, tá vendo? Hoje ele continua pagando 80, houve um pequeno aumento, mas não chegou a dobrar o valor do dividendo. Aumentou uma pequena porcentagem, saiu de 60, olha lá, 60 centavos, para 80 centavos. Quando a gente pega uma ação, vamos pegar qualquer um aqui, vamos pegar a CEMIG. Pegar a CEMIG 4, vamos pegar aqui o ganho de capital, primeiramente. Olha só,
A CEMIG, ela teve um ganho de capital saindo de R$ 4 para R$ 12. Ou seja, em 5 anos, ela teve um ganho de capital de 245%. Então, o dinheiro da pessoa foi multiplicado várias vezes. Vamos ver os dividendos aqui. Nos últimos 5 anos. A CEMIG em 2019 pagou 45 centavos. É isso mesmo, 45 centavos. Pagou novamente. Será que isso aqui tem como agrupar por ano? Deixa eu ver se tem como agrupar isso aqui, agrupar por ano. Agora dá para entender direitinho. Olha só. Pagou 72 centavos, pagou 49. Então, praticamente manteve o pagamento de dividendos, só que houve um ganho de capital expressivo de 240%. Vamos ver quanto é o ganho do VISC11. Aí, esse é o primeiro ponto. Fundo imobiliário não tem ganho de capital, enquanto as ações elas multiplicam várias vezes o seu capital. Vamos ver aqui os últimos 5 anos do VISC11, quanto foi o ganho de capital dele. Olha só, foi de 13% contra 245% da CEMIG. Isso, quando você pega empresas pagadoras de dividendos, você vê que fundo imobiliário não tem ganho de capital, enquanto empresas pagadoras de dividendo multiplicam várias vezes o patrimônio de quem investe. E tem uma outra questão. O segundo ponto é que quando entrou a crise, os fundos imobiliários eles perderam valor tão quanto as ações. Só que existe um abismo intransponível. A ação ela consegue fazer a remarcação de preço. Ela consegue repassar a inflação, por exemplo, as empresas de energia elétrica, telecomunicações. Quando você olha para o fundo imobiliário, ele não consegue fazer o repasse dos valores. Por quê? Quando há uma crise, por exemplo, como está ocorrendo aqui na Argentina, lá na Argentina, no acumulado dos últimos anos, do último ano, teve uma inflação de 114% em um único ano, com a taxa de juros deles em 97% ao ano. Quando acontece uma crise e há uma inflação, para vocês verem, o juro do Brasil foi de 13,75, correspondente à taxa Selic. E no Brasil, vocês viram o problemão que os fundos imobiliários passaram. Praticamente o DEVA11, o HCTR, o TORD, eles perderam praticamente 50% do valor do fundo, porque eles não conseguem repassar a inflação. Aumenta o juro contra o cliente deles e eles não conseguem repassar a taxa de juro, porque o cliente não consegue pagar. Então, nos fundos imobiliários é possível quem investiu nos fundos de CRI ter perda de capital, porque a garantia do fundo não consegue garantir 100% do patrimônio emprestado. Então, tem grande chance de ter uma perda de capital quem investiu em fundo imobiliário. E se a crise no Brasil agravar-se e ficar semelhante à crise da Argentina, cara,
O shopping não vai receber cliente não, ninguém vai ter dinheiro para gastar em shopping, em hotel, então em resort, então os fundos imobiliários vão ruir. Então, o primeiro ponto, não há ganho de capital. O segundo ponto, o fundo imobiliário não aguenta uma crise ferrenha. Se o Brasil ele entrar em uma crise, assim como a Argentina, os fundos imobiliários não vão prevalecer. Por outro lado, as ações elas vão conseguir fazer o repasse dos preços. Olha só, esse aqui é o índice correspondente ao Ibovespa do Brasil, só que é o S&P Merval, que é o índice da Argentina. Você observa que aqui no último ano houve uma valorização nas ações de 370%. O índice saiu de 89 mil pontos para 401 mil pontos. Então, houve 370% de valorização nas ações da Argentina contra uma inflação de 114%. E aí, quem estava na renda fixa teve juro apenas de 97% ao ano. Então, quem estava na renda fixa na Argentina levou prejuízo de mais de 15% de prejuízo, enquanto a renda fixa perdeu esse valor, as ações da Argentina valorizaram 370%. Então, primeiro ponto, fundo imobiliário não repassa ganho de capital. Fundo imobiliário não vai aguentar crise, as ações aguentam crise e vocês observam que tem repasse da inflação para o cliente. Então, quem investe em ação, com certeza, em crise, vai ter ganho de capital. E outro ponto importante que eu mencionei para vocês, quando ocorre uma crise em um país, por exemplo, quando aconteceu a crise na Argentina, o que as pessoas fizeram? Elas venderam o peso argentino e compraram dólar. Por consequência, o dólar se valorizou e o peso argentino desvalorizou. E o que a gente vai fazer com o dinheiro da venda dos fundos imobiliários? A gente vai comprar ações em dólar e a gente também vai investir em ouro, ETF de ouro. Porque quando há uma crise na moeda de um país, as pessoas vendem e compram dólar. As pessoas também vendem e compram ouro. Vocês viram a segunda temporada, eu não sei se foi a segunda temporada de La Casa de Papel, quando eles invadiram o banco e houve uma recomendação do vilão da série para que o banco comprasse ouro, porque o ouro era garantia de valor, reserva de valor. Então, quando há crise em uma moeda, se porventura o Brasil pender para o socialismo e tiver crise na nossa moeda, o que vai acontecer? As pessoas vão vender reais e vão comprar dólar, ou vão vender reais e vão comprar ouro. Mas aí o que é o grande problema? Quando você entra aqui e coloca Argentina, proibição de comprar dólar. Aí a Argentina vai impedir investidores utilizem dólares. Então, quando há uma crise ferrenha, os países restringem a compra de dólar, restringem a exportação do dinheiro. Tá vendo? A Argentina restringindo a compra de outras moedas. Então, por que a gente vai vender os fundos imobiliários?
a gente vai vendê-los porque em uma crise, se o Brasil se tornar uma Argentina e a gente manter o nosso investimento na renda fixa ou nos fundos imobiliários, a gente vai perder dinheiro. E a gente vai ficar proibido de comprar dólar e tirar o dinheiro do Brasil. Por isso a gente deve fazer isso agora. Pelo menos esse é o meu estudo que eu estou passando para vocês. Agora, eu quero saber, vocês concordam com isso que eu falei? Deixem aqui nos comentários. Gente, eu tô com um resfriado, uma alergia, e eu vou encerrar esse vídeo por aí. Se vocês quiserem algum esclarecimento dessa teoria, eu elaboro ela melhor para vocês. Eu quero só, antes de terminar, mostrar para vocês isso aqui. Vocês viram no canal que eu adquiri o Realty.com. Observa que ele tem mais de 12 mil imóveis. Só esse fundo imobiliário é maior que todos os fundos imobiliários de tijolos do Brasil juntos, só ele. Então, e ainda 99% de ocupação. Então, nós vamos vender os fundos imobiliários, vamos comprar ouro, vamos comprar dólar, mas o dólar será comprado em forma de empresas como a Coca-Cola, o Realty.com e outros. Então, aí a gente vê que o Barsi tem uma certa razão em falar que o fundo imobiliário é o conto do vigário. Só que o termo que ele usou é muito agressivo. Eu não acredito que o fundo imobiliário seja o conto do vigário. É sim uma certa reserva de valor que gera dividendos mensalmente. Só que é uma reserva de valor que, se for colocado em condições de temperatura e pressão severas, ele não suporta. Diferente das ações, diferente dos REITs, que são verdadeiras empresas dos Estados Unidos. Então, é por isso que a gente vai fazer esse investimento. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui e muito obrigado, gente.